Olá, galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo, né? Hoje sobre ancilostomose. Lembra que nós estamos estudando doenças causadas por helmintos, não esquece disso. Lembra que eu sempre batia na tecla quando a gente tava falando de doenças causadas por protozoários. Vimos várias, né? E aí saímos dos protozoários e começamos a estudar os helmintos. Dentro dos helmintos, lá vai eu me atrever a fazer aquele esquema que eu sempre faço em sala de aula para a gente recordar. Nós vamos ver aqui em parasita dois principais grupos. Deixa eu fazer aqui não, fazer ali em cima. Fazer ali em cima porque eu acho que desenho bem, né? Só pode. Então, bora lá. Ó, em parasita, nós vamos começar, né? Nós começamos com ó, pega caderno, tá, amor? Porque tu já anota essa parte para tu não se perder. O que é que a gente tá vendo? A gente começou com doenças causadas por protozoários, não foi isso? O que a gente viu aqui em protozoários, Hélida? Nós vimos amebíase, giardíase, tricomoníase, doença de Chagas, leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea, malária e toxoplasmose. Foi isso que a gente viu aqui dentro de protozoários. Aí saímos dos protozoários, né, que são seres unicelular, né? Coloca aqui, são seres unicelular. E aí entramos em seres mais complexos, né? Seres agora pluricelular. Tá? E aí, o que a gente tá vendo agora? Está vendo os helmintos. E aí, dentro dos helmintos, oremos que eu vou terminar aqui, tá, amor? Sem pressa, tu também tá copiando nessa velocidade, que eu sei. Só que não. Aí, dentro dos helmintos, vimos o quê? Que existem dois principais filos, né? Que são os platelmintos. Os platelmintos. Ai, queria comprar aquelas canetinhas que a pessoa escreve e vai projetando. Me acharia tão blogueira, gente. Poxa vida. Aí os platelmintos são seres o quê? Os platelmintos são seres de vermes, né, de corpos achatados. Não foi isso que nós vimos? E aí, quem que a gente estudou aqui dentro de platelmintos? Nós estudamos a teníase, a cisticercose e a esquistossomose, tá? Vimos três patologias cujo homem é hospedeiro para esses parasitos. E agora nós estamos estudando os nematodas, né? Que são vermes de corpos cilíndricos. Tá? Olha, vou terminar isso na fé do Senhor. Olha, os nematelmintos, né? Os nematodas, que é um outro filo. Tanto os platelmintos como os nematelmintos são helmintos, seres pluricelular, tá? Seres pluricelulares. Que eu também vou terminar aqui. Pra ficar bonitinho. Isso no teu caderno fica lindo, né? Aqui tá avacalhado,
Mas no teu caderno, amor, vai ficar uma maravilha e tu não vai esquecer de jeito nenhum pra prova. Por quê? Porque o 10 vem, amor. Tô sentindo que o 10 agora vem, né? E tu não vai vacilar com besteira. Pluricelular. Ó, terminamos. Dentro dos nematelmintos, que nós começamos a estudar de parasitos que infectam o homem, Hélida, nós vimos já ascarlumbricoides, tricúris triquiuras, enteróbios vermiculares, e agora vamos começar estrongiloides estercorales, né? Já vimos também estrongiloidíase. Vimos ascaridíase, tricuríase, enterobiose e estrongiloidíase. Vamos agora para a nossa quinta doença dos nematelmintos. Gente, que lindo! Olha esse caderno, parasitologia é só amor, né? E aí, né, vimos que dentro dos helmintos, dentro dos nematelmintos, a maioria desses parasitas, eles têm ciclo monoxênico. Nos platelmintos, nós vimos as doenças e o ciclo ele era heteroxênico, né? Tanto para teníase quanto para esquistossomose. Mas em ambas, o homem ele era hospedeiro definitivo da doença. Já quando a gente chegou em ascaridíase, tricuríase, enterobiose, estrongiloidíase, né, o homem ele é o hospedeiro definitivo, mas todas elas o ciclo era monoxênico, tá? E hoje a gente vai começar ancilostomose, mais uma doença, né, pertencente ao filo dos nematelmintos. Bom, a ancilostomose, né, apresenta várias espécies dentro de uma única família, que é a família Ancilostomatidae, né? Dentro dessa família, apenas 3 espécies estão causando uma parasitologia no homem. Quais são essas espécies, Hélida? O Ancilostomum duodenalis, o Necator americano e o Ancilostomum ceilânico, né? Mas na nossa região, no nosso país, nós vamos encontrar apenas 2 dessas espécies parasitando o homem, que é o Ancilostomum duodenalis e o Necator americanus. Então, é o que a gente vai considerar como agente etiológico para ancilostomíase, tá? Aproximadamente 900 milhões de pessoas, elas são parasitadas no mundo pelo Ancilostomum duodenalis e o Necator americano. Dessas, aproximadamente 60 mil vão a óbito todos os anos, né? Então, é uma doença ainda que se mata muita gente. Entretanto, é considerada aquelas eomintíases neogeográficas, né? Aquelas neomintíases que não são tão, como é que eu posso dizer, valorizadas pela indústria farmacêutica, né? Não há um investimento grande em pesquisa para criar vacina contra essas doenças. Até porque muitas delas são relacionadas à infecção em países mais pobres, né? Em países em desenvolvimento. Então, essa população ela fica mais susceptível a essas, né? Um trabalho mostrando em 2008, né? Já está desatualizado, mas infelizmente na literatura a gente não consegue encontrar com relação à epidemiologia dados tão recentes, mas estima-se que no mundo ocorra 0,6 bilhões de indivíduos infectados ou com ancilostomia duodenase ou com Necator americano, né, que tenham ancilostomíase. E entre esses, a maioria deles são infectados pelo Necator americano, 75%, enquanto que 25% estariam infectados pelo Ancilostomum duodenalis. E aí, quando tu olha aqui no Brasil, ou quando tu olha aqui no mapa e vê a distribuição desses casos, olha para aqui. Olha para a terra do tio Sam. Tá vendo alguma coisa, amor? Não, né? Agora olha aqui no Brasil. Eita lá. Olha o continente africano. É isso aí. Então, infelizmente, algumas regiões elas têm, né, uma incidência muito maior parasitose. Aqui no Brasil, né, acredita-se que esse parasito eles vieram através de algumas múmias, né, aquele processo de mumificação que faz com que aqueles indivíduos consigam durar de forma embalsamada, né, por milhares de anos. E aí, essas múmias, com aproximadamente 3.500 anos, chegaram no nosso país e o parasito conseguiu se adaptar muito bem à nossa região. Inicialmente, né, foi identificado o ancilóstomo na região asiática
e posteriormente foi identificado o Necator nos escravos advindos da África. Atualmente, é mais frequente a infecção pelo ancilóstoma na região rural, tá? Nas regiões do Pará, Maranhão, Piauí, São Paulo, áreas do interior e litoral, né, apresentam 70 a 80% de pacientes positivos para ancilostomias, ou também chamada de ancilostomose. Esse parasito, ele apresenta, né, mais ou menos 1 centímetro, tá? Quando alcança a sua fase adulta, ele apresenta uma cápsula bucal extremamente rudimentar, tão rudimentar, né? Cujos dentes são capazes de causar ulcerações graves no seu hospedeiro. Eles vivem principalmente no intestino delgado do homem e conseguem fazer a deposição de 5 a 20 mil ovos por dia, sendo o ancilóstoma, né, o parasito que apresenta uma maior deposição desses ovos quando comparados com o Necator americano, né? Então, imagina aí 20 mil ovos sendo eliminados pela fêmea do Ancylostomum duodenalis. E eles conseguem viver por um período relativamente longo, né, no intestino do homem. Então, aí eles têm uma média de vida de 1 a 5 anos. Existe uma grande semelhança entre o verme adulto do Ancylostomum duodenalis com os Strongyloides stercoralis, que é a doença que a gente viu anteriormente. Mas, né, para facilitar a identificação entre esses vermes na sua fase adulta, existe essa chave, tá? Essa chave que visa o quê? Comparar vestíbulo bucal, primórdio genital, terminação da cauda e terminação da cauda entre elas, né? Que no caso do estrongiloides, essa terminação da cauda vai ser truncada e no ancilóstoma a terminação da cauda vai ser mais afilada. Mesma coisa com relação ao primórdio genital, um é grande, o outro é pequeno, e o vestíbulo bucal também há diferenças. Isso ajuda ao técnico, ao farmacêutico, ao biomédico, ao biólogo, a quem estiver lá na ponta da análise, né, se deparar com esse verme adulto, conseguir identificar melhor, né, distinguir melhor entre um verme adulto de Strongyloides stercoralis e entre um verme de Ancylostomum duodenalis, tá? Como a gente viu, vai ter 2 agentes etiológicos diferentes para essa doença e essa diferença também é perceptível na sua estrutura corpórea. Tá? O Necator americanus, né, do latim vem de matador, ele apresenta uma peça bucal diferenciada do Ancylostomum duodenalis, né, que quer dizer ganchos, por conta da formação desses dentículos que apresenta esse verme. A morfologia. Nós vamos encontrar, eu falei para vocês que dentro dos nematelmintos a gente vai encontrar sempre ovo, larva e verme adulto. E aqui, Ancylostomum duodenalis e Necator americano não fogem à regra. Então, esses vermes adultos, né, o Ancylostomum duodenalis, ele apresenta a fêmea apresenta de 10 a 18 milímetros geralmente, e o macho de 8 a 11 milímetros, e aí eles podem chegar no máximo a 1 centímetro, tá? E apresenta essa peça bucal, né, diferenciada com esses dentes avantajados que permite a fixação do verme à parede intestinal. E essa fixação, né, esses dentes, quando se aderem à mucosa, fazem com que ocorra perfurações. Isso leva às ulcerações com pontos hemorrágicos. Então, o indivíduo ele vai começar a perder sangue. Claro que se existe só um único parasita lá, né, essa quantidade de sangue é muito pequena, mas imagina uma grande quantidade desses vermes, né? Então, o indivíduo ele prejudicado, que a gente vai ver mais na frente qual é a consequência disso. Já o Necator americano, eu falei para vocês que há uma diferença principalmente na sua peça bucal. Além da sua peça bucal ser diferenciada, o seu tamanho também é diferente, tá? A fêmea, ela chega de 9 a 11 milímetros e o macho, né, de 5 a 9 de comprimento. Outra morfologia que esses vermes apresentam são os ovos, né? E esses ovos, eles apresentam uma massa de célula envolvida por uma membrana escura e delicada. Olha só,
como a gente consegue ver essa membrana delimitando lindamente esse ovo, né, que é um ovo um pouco mais alongado tanto do Ancylostomum duodenalis quanto do americano. Daí como é que ocorre o ciclo biológico? Assim como a estrongiloidíase, gente, a ancilostomose, né, eu também chamo de ancilostomíase, é uma doença cuja transmissão se dá através da pele, tá? Então, aquele homem descalço, né, aquele indivíduo, geralmente nessas regiões rurais, né, são os mais acometidos. A doença também tem um ciclo monoxênico, né? E aí a gente já trabalhou várias vezes esse conceito, monoxênico, complete seu ciclo biológico em um único hospedeiro, tá certo? Então, como é que acontece? O homem, né, desprotegido, pisa nesse solo contaminado, contendo as larvas filarioides. Lembra que existem larvas rabditoides, que estão no estágio L1 e L2, e as larvas filarioides, que estão no estágio L3, L4 e L5. Então, o homem desprotegido pisa no solo contaminado contendo essas larvas L3. As larvas vão penetrar através da pele, vão cair na corrente sanguínea e migram para onde? Migram para os pulmões. Perceba que esse ciclo é muito parecido com o do Strongyloides stercoralis, né? Isso também acontece. O homem vai pisar na larva, a larva ultrapassa a pele, alcança o sistema circulatório e migra alcançando os pulmões. Chegando nos pulmões, essas larvas vão se transformar também, vão passar para L4, L5. Acontece que essas larvas sobem pelas traqueias, faringe, laringe. O homem faz o quê? Deglute, né? Então, essa larva que estava no sistema respiratório agora cai no sistema digestório, no sistema gastrointestinal. Ultrapassa o estômago, o esôfago, o estômago e chega aonde? Chega no intestino delgado. Essa larva no estágio L5, no intestino delgado, vai se transformar em quê? Se transforma em verme adulto. Esse tempo da penetração da larva através da pele até alcançarem a fase adulta no intestino delgado, gente, leva em média 2 a 3 semanas após a infecção. Esse verme adulto consegue alcançar o intestino. No intestino delgado, o que acontece? Virou adulto, agora eles vão para onde? Vão colonizar o intestino grosso, onde serão liberados o quê? Os ovos, né? Porque os vermes adultos, eles têm reprodução sexuada e liberam esses ovos, eclodem ou fazem a liberação desses ovos no intestino grosso. E aí esses ovos eles podem ser eliminados juntamente com o bolo fecal. Se esse indivíduo, porventura, vier a evacuar, né, naquele local que não tem tratamento de esgoto, que não tem condições sanitárias adequadas, o que é que vai acontecer? Esse material fecal contendo esses ovos, né, do Ancylostomum duodenalis ou do Necatua americano, alcança o solo, né, e contamina essa região. É no solo onde esses ovos, né, embrionados vão tornar-se ovos larvados. E a partir daí, 1 a 2 dias, esses ovos eclodem e liberam a larva. Em que estágio? No estágio L1. Essas larvas no estágio L1 vão passar para o estágio L2, né? Vão chegar ao estágio L3 em aproximadamente uma semana e estão prontas para quê? Para infectar um novo indivíduo. E assim continua o seu ciclo biológico. Claro que pode ter do mesmo indivíduo, né, que está ali evacuando naquela região, que tem contato com aquele solo contaminado, ele pode ter uma autoinfecção, né? Ou também essas larvas podem alcançar outros hospedeiros. Então a larva L3 passa pela pele, cai na corrente sanguínea, migra para os pulmões, transforma-se em L4. Depois sai dos pulmões, transforma-se em L5. Sai o que? Faringe, laringe, chega, deglute, volta, passa pelo esôfago, estômago, alcança o intestino delgado, transforma-se em adulto, tá? E aí no intestino delgado eles migram para o grosso para fazer a ovoposição.
E os ovos, eles são o quê? Liberados junto com o material fecal. E aí dá continuidade ao ciclo biológico. Logo, a transmissão, ela é principalmente uma transmissão o quê? Principalmente uma transmissão cutânea, tá? É principalmente uma transmissão cutânea, mas também pode acontecer, né, de forma um pouco mais rara, via oral. Como é que isso acontece? Bom, olha para cá, bebê, olha para cá. O homem contaminado, ele vai liberar no seu material fecal o quê? Os ovos, não é isso? Eu falei os ovos embrionados e posteriormente esse ovo vai o quê? Transformar-se no ovo larvado. Então, esse ovo embrionado é eliminado no material fecal e pode, né, contaminar a plantação. Hélida, que plantação é essa? Gente, aqueles pequenos agricultores que inclusive acham, né, que pode fazer a utilização de material fecal como adubo. Pode, Hélio, não pode? Depende da qualidade, tem que ser passado por todo um processamento, não é assim. Mas às vezes não é nem de propósito, às vezes é de forma acidental, né? Pela falta de condições sanitárias, esse material fecal alcança essa plantação que está muito próxima ali, às vezes uma plantação de subsistência, que a pessoa faz só para sobreviver, para alimentar a casa. Esses ovos contaminam esses alimentos, transformam-se de ovo embrionado em ovo larvado. O indivíduo ingere esse alimento contaminado, né, não faz uma higienização adequada, e aí esses ovos eles vão eclodir no intestino do hospedeiro, liberando o verme, tá certo? É também uma forma de transmissão dessa doença. Menos comum, a mais comum é a transmissão cutânea. E quais são as manifestações? Gente, a ancilostomose, né, ancilostomíase, é muito conhecida como o amarelão, tá? O amarelão é decorrente da principal manifestação secundária que vai acontecer pela infecção desse parasito, porque o indivíduo ele passa a ter uma anemia extremamente grave, modificando a sua coloração. Tá? Então, a gente vai ter o amarelão, a anemia, coceira, a tosse. E a tosse ela é comum, até por conta de quê? Da infecção das larvas acometendo os pulmões, né, o trato respiratório do abdominal pela infecção desse parasito na cavidade abdominal. O período de incubação dessa doença, ela pode durar algumas semanas até alguns meses. E aí, a partir disso, se o indivíduo não diagnosticado e não tratado a tempo, ele vai evoluir para as manifestações secundárias. Quais são? Problemas pulmonares mais graves, né, que a gente chama de síndrome de Luff. Alterações intestinais graves, como dilacerações. Dilacerações, porque a gente viu que esse verme ele libera uma grande quantidade, né, de ovos por dia. E aí também depende da quantidade de parasitas que vão ser ingeridos. Por quê? Porque esse verme ele possui dentes, né? Então, esses ovos eliminados na fezes, se alcançam novamente aquele hospedeiro ou se infectam um outro hospedeiro com uma grande carga parasitária, as manifestações clínicas vão ser muito mais graves, né? Além das dilacerações, por conta daqueles dentes, né, que eu mostrei a vocês, tanto do Necator americano quanto do Ancylostomum duodenalis, a gente pode ter infecções maciças por esses nematodos, modificações nas pregas intestinais, eles começam a destruir essa musculatura do intestino, principalmente lá no intestino grosso. Também pode ocorrer, e isso vai dificultar, gente, a contração, né? Porque vocês sabem que o intestino, ele faz um peristaltismo, para que o alimento, ele comece a se mover, né? A passar, e que ele vá sendo digerido, quebrado e absorvido os seus nutrientes. Então, automaticamente vai alterar a capacidade de absorção dos nutrientes do indivíduo. Então, ele começa a ficar muito mais debilitado, muito mais fraco, né? Também pode haver perda de sangue por conta das ulcerações. A fixação do parasito, do verme, com aqueles dentes na mucosa intestinal faz com que tenha esses pontos hemorrágicos. E esses pontos hemorrágicos podem levar a uma perda sanguínea no Necator americano de 10 microlitros, enquanto que no Ancylostomum duodenalis de 260 microlitros por dia para cada. Essa doença ela é muito conhecida desde a época do Monteiro Lobato como a doença do Jeca Tatu.
Eu sei que vocês são de Baby Shark pra cá, né? Tenho certeza disso, todo mundo novinho. Mas o Jeca, né, é um personagem do Monteiro Lobato, era um personagem do sítio, e aí ele vivia sempre cansado, sempre fraco, justamente porque ele era, como diz aqui, né, ele era infectado por esse parasito, ele tinha um amarelão. Então a coloração dele, do personagem, era diferenciada, ele sempre vivia cansado. E aí a gente podia observar. A incidência é mais no interior, né? Ele sempre descalço. Então era um público alvo para esse para Hélida, e o diagnóstico, como é que eu posso fazer? O diagnóstico ele pode ser clínico. Gente, na fase inicial desse amarelão, o diagnóstico clínico ele pode ser possível, principalmente nas regiões mais endêmicas para essa parasitose, tá? Mas claro que mesmo nesse caso vai ser necessário o diagnóstico laboratorial, né? E o método laboratorial o mais utilizado são os parasitológicos de fezes. E aí a gente tem várias formas de fazer parasitológico de fezes. E aqui eu citei alguns deles, né? O de Lutz, o de Willis, né? Que podem ser realizados, mas também pode ter também através do método de Cato-Cato, onde faz a contagem desses ovos no material fecal. Ainda posso fazer um diagnóstico utilizando exames moleculares, né? Eu posso fazer uma PCR para identificar o DNA desse parasito, eu posso fazer um ELISA, ver uma reação, né, antígeno-anticorpo. Gente, alguns outros métodos, eles estão como ferramentas disponíveis, mas são métodos muito mais caros, né? E às vezes não são necessários, porque um parasitológico de fezes é suficiente para conseguir fazer o diagnóstico dessa doença. Mas claro que tem outras ferramentas, né, que podem ser usadas. O tratamento. Aí o tratamento a gente tem o mebendazol, o albendazol, o levamisol, o pirantel. E obviamente, né, que nesse paciente vai ser necessária a reposição de ferro por conta da anemia grave que é causada pela perda sanguínea decorrente do momento, né, que esse verme se adere à mucosa, provocando aqueles pontos alérgicos. E a profilaxia, Hélida, como é que eu tento minimizar o risco de contrair essa doença? Como é que eu posso evitar, né, de ter ancilostomose? Quer dizer que eu morando aqui em Recife, morando aqui no meio desses apartamentos, não corro risco nenhum de ter ancilostomose? Bom, eu falei para vocês que é mais comum no interior, né, isso acontecer, até porque aqui na cidade a gente vai ter uma possibilidade muito maior de tratamento de esgoto, saneamento básico. Claro que existem aquelas pessoas que ficam mais susceptíveis, que moram, né, naqueles bairros mais carentes, naquelas palafitas, e pode vir isso acontecer, mas a incidência ela é muito menor. Tá? Então, a profilaxia é justamente, né, tratamento de esgoto, saneamento básico daquela população, educação sanitária, informar a minha população dos riscos de andar descalço, pisar nessa areia que pode estar contaminada pelas fezes, ela vai ficar mais susceptível, né? Suplementação alimentar nos indivíduos acometidos, uso de antihelmínticos também nos doentes e a produção de vacina. Presta atenção na prova. Existem umas vacinas que estavam sendo produzidas, mas que não foram para frente, tá? Então, isso no momento não existe nenhuma vacina para a ancilostomose, ok? Bebê, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.